Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você se considera um procrastinador. Quem sabe você nota isso nos estudos, que você acaba não saindo do chão. Quem sabe em um aspecto maior da sua vida, que você gostaria de estar em algum ponto, mas se sente travado, se sente muitas vezes preguiçoso porque não consegue dar aquele primeiro passo ou não consegue sustentar os passos posteriores. Talvez você até suspeite que tenha TDAH, por mais que nunca tenha tido esse diagnóstico, as coisas parecem tão difíceis para você de serem sustentadas que você pensa, provavelmente eu tenho esse negócio. Para você que não me conhece, que provavelmente você não me conhece, já que esse é meu primeiro vídeo do canal, meu nome é Arthur de Souza, eu sou nutricionista e esse primeiro vídeo a gente vai falar o porquê você está procrastinando e o que você deve fazer para acabar com a procrastinação. E sim, apesar de eu ser nutricionista, esse primeiro vídeo não é diretamente relacionado com alimentação, porque o intuito desse canal é falar sim de alimentação, mas falar de todo o comportamento que permeia o sucesso da sua dieta ou o sucesso da sua vida como um todo. Antes de iniciar de fato com as dicas que talvez te gerem um certo desconforto, mas aquele desconforto bom porque vai te fazer se movimentar, eu quero tirar um pouquinho esse peso nos seus ombros e falar que procrastinar é normal, tá? Você só não pode procrastinar tarefas que são essenciais para você, que são prioridade. E a partir do momento que você definiu que aquela tarefa é uma tarefa na qual você vai colocar prioridade, aí sim você vai seguir essas dicas que eu vou trazer para você no vídeo. Primeiro ponto de todos, você precisa se motivar. Arthur, mas eu ouvi no YouTube, no Instagram, no Teco Teco, que eu não preciso de motivação, que eu preciso de disciplina. Beleza, meu lindo, mas e da onde você vai tirar essa disciplina? O que é motivação? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, estar motivado não é estar constantemente eufórico e saltitante e achando tudo uma maravilha. Estar motivado é ter a consciência do porquê você precisa fazer aquilo. Você deve ter um motivo para agir. Então talvez você está adiando aquela tarefa, talvez você não consiga sustentar aquela tarefa pelo simples fato de que você não parou para analisar o porquê você deve fazer aquela tarefa. Se você não tiver uma recompensa clara, por exemplo, eu preciso estudar agora porque senão eu não vou passar de ano, eu preciso iniciar esse projeto agora porque senão daqui um mês eu não vou conseguir chegar naquele faturamento que eu coloquei como meta na minha empresa. Se você não tiver isso muito claro e por mais que você pense que é claro para você, você precisa estar de forma intencional recapitulando aquilo ali na sua mente. Não, peraí, eu tô com preguiça, eu não quero estudar, mas eu preciso porque lá na frente eu quero ter tal resultado e esse é o motivo pelo qual eu preciso fazer isso agora. Então você recapitular esse motivo, buscar a motivação para fazer essa sua ação, vai fazer com que você de fato comece ela, que é o mais importante. Você com certeza já ouviu falar da dopamina e talvez você já tenha ouvido até de certa forma falar errado dela. Você já ouviu alguém falar que a dopamina é o que te dá prazer, mas na verdade a dopamina é o principal neurotransmissor relacionado com a motivação e a sustentação de uma atividade. E a gente tem dois tipos de dopamina, a dopamina fásica e a dopamina tônica. A dopamina fásica é aquela dopamina que basicamente você dá um pico alto dela no seu cérebro, né? Então, por exemplo, quando eu gosto de comer chocolate e eu como chocolate sempre após o almoço, imediatamente após eu almoçar, o seu cérebro lança uma dose alta de dopamina para que faça você buscar aquele chocolate, para que você tenha a motivação de ir até o chocolate. Já a dopamina tônica é a dopamina que fica o dia inteiro pingando ali uma gotinha após a outra no seu cérebro. E essa dopamina é a dopamina que no TDAH vários estudos mostram que ela tem em menor quantidade. Ou seja, uma pessoa com TDAH tem maior dificuldade em sustentar uma atividade. Tá, Arthur, então ferrou, né? Eu tenho TDAH e eu não vou conseguir sustentar uma atividade. Prazer, Arthur, diagnosticado com TDAH desde os 5 anos de idade. Então, não é uma justificativa para você não fazer uma atividade e você ter TDAH, então você não pode usar isso como um escudo. Eu, Arthur, tenho TDAH, eu não tomo medicamento e não está errado se você estiver sendo medicado, em muitos casos
É necessário sim, mas eu, através da minha organização, através desses pontos que eu estou te trazendo nesse vídeo, consigo ser produtivo, consigo evitar a procrastinação. Então você também pode. Mas saiba isso, dopamina é o que vai fazer você se motivar e sustentar essa atividade. Então você precisa entender o porquê você tem que fazer aquilo para que essa dopamina faça com que você de fato faça aquilo. Beleza, você entendeu o primeiro ponto, que você precisa se motivar. Mas Arthur, eu já sei o porquê eu preciso fazer aquela ação e mesmo assim eu não consigo fazer. Eu vou começar a ler um livro e eu acabo pegando o celular no meio da leitura. Pois é, seja bem-vindo ao segundo ponto, que é ambiente. Você precisa modular o seu ambiente. Como eu disse, eu tenho TDAH, então eu jamais vou conseguir estudar se eu deixar o meu celular do lado, virado para cima e cada notificação aparentando. Faz anos, inclusive, que eu tirei notificação de WhatsApp, de Instagram, enfim, de quase todos os aplicativos. Eu realmente só deixo aquelas notificações que são essenciais, que eu precise ter ali na minha tela. Porque se você tiver em um ambiente que está constantemente te distraindo, você não vai conseguir sustentar uma atividade. Então você precisa olhar para o seu ao redor, olhar para o seu escritório, olhar para a sua casa e entender quais são os distratores, quais são aqueles pontos que sempre você acaba deixando de fazer uma atividade porque aquilo surge. Inclusive, esse é um ponto que eu sempre trago no nosso acompanhamento nutricional. É clássica aquela frase: Arthur, mas meu Deus, eu adoro doce, eu adoro chocolate, eu não consigo comer só 1, 2 quadradinhos. Beleza, mas e por que você tem esse chocolate na sua casa? Quem é que trouxe ele até a sua casa? Será que precisava ter esse alimento ali? Porque se a gente ficar eternamente dependendo da nossa força de vontade e da nossa motivação e não tiver uma estrutura de ambiente favorável para aquela atividade ou para aquela dieta ter um sucesso, não vai dar certo. Você vai olhar para aquele chocolate uma vez e vai falar: não, não posso, tô em dieta. Vai olhar outro dia, tá bom, eu posso na dieta só 2 quadradinhos. E você vai comer a barra em algum dia ou outro. Então, module o seu ambiente, seja o seu ambiente de estudo, seja a sua dieta, seja qualquer fator da sua vida. Isso, na verdade, é uma questão de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Eu, Arthur, sei que eu não consigo ter um monte de chocolate Milka na minha gaveta e não comer. Eu, Arthur, sei que se eu não colocar um fone com cancelamento de ruído, priorizar as primeiras horas do meu dia e deixar o celular longe, eu não vou conseguir sustentar um estudo, por exemplo. Então, para de tentar lutar contra o ambiente e torne ele o seu amigo. Tem um livro que eu li, do Hábitos Atômicos, que tem um ponto que ele traz um estudo que, se eu não me engano, num posto de gasolina, eles mudaram a disposição ali das águas, né? Então eles deixaram o refrigerante em um lugar que era menos visível e deixou as águas em um local mais visível. E a venda de água aumentou bizarramente, simplesmente por eles mudarem a distribuição do local. Então, quando tu vai no mercado, não é por acaso que tem aquele chocolate no caixa, é para te olhar na hora que tá saindo e pegar aquela porcaria. Então, assim, tu precisa modular o teu ambiente. Esse é o segundo ponto para que tu pare de procrastinar. E o terceiro ponto, eu vou ser sincero, eu vou falar que o vídeo, na verdade, era para ser sobre isso, que é o quê? Perfeccionismo. Muitas pessoas acabam sendo procrastinadoras porque querem esperar o momento perfeito ou querem fazer aquele vídeo perfeito. Esse vídeo aqui, vocês não fazem ideia da dificuldade que está sendo para mim fazer esse vídeo sem ter o cenário maravilhoso, bem arrumado, sem ter uma luz na minha frente. Vocês podem ver que meu rosto tá um pouco escuro, espero que não tanto, mas eu sabia que eu precisava começar, porque senão eu ia ficar me enrolando mais uma semana, 2 semanas, 3 semanas e não adianta. Não adianta você ter uma ideia no papel e não lançar essa ideia para o mundo. Muitas vezes a gente fica naquela ilusão de que está planejando, só que o mundo ele não é dos planejadores, o mundo é dos executores. Então, se você sabe que precisa mudar seus hábitos para que tenha mais saúde, não adianta você ficar esperando aquele momento que vai ter menos eventos sociais, aquele momento que, sei lá, o clima tá bom e não tá frio e nem muito quente, senão você nunca vai começar. Você precisa dar o primeiro passo, assim como eu tô dando o meu primeiro passo hoje
hoje gravando esse vídeo. Não tá na situação ideal, eu não tô me sentindo extremamente confiante a nível da minha dicção, do ambiente, só que eu preciso começar. E eu quero daqui um ano olhar para esse vídeo e pensar assim, cara, olha como eu evoluí, porque senão, qual seria a graça da vida? Se a gente já começasse tudo perfeito. Na verdade, se a gente tentasse começar tudo perfeito, de fato a gente nunca começaria. Então talvez a sua procrastinação só seja um perfeccionismo exagerado. Será que mudaria tanto eu ter aqui atrás o meu quadro que eu encomendei e não chegou ainda? Será mesmo? Será que essa seria a razão pela qual você veria esse vídeo? Muito provavelmente não. Então você precisa começar, precisa agir, precisa sair da inércia. E detalhe, eu não estou falando que você precisa deixar de lado uma característica sua. Por exemplo, se você for uma pessoa perfeccionista, tá tudo certo, você não vai fazer um negócio de qualquer jeito. Eu mesmo sou um cara que luto sempre com essa questão do perfeccionismo, porque eu gosto de uma coisa bem ajeitada. Eu provavelmente vou editar esse vídeo, que a ideia era não editar. A ideia era deixar pouquíssimos cortes, sem música, sem intro, sem nada, mas provavelmente eu não vou me aguentar e vou editar alguma coisinha. Só que, por mais que isso seja uma característica que em muitos pontos pode te beneficiar por trazer algo bacana, ela pode também te travar completamente. E talvez você não seja nenhuma pessoa perfeccionista. Sabe aquela pessoa que tu olha e tu fala assim, cara, a pessoa não é perfeccionista em nada. E quando ela fala de algum projeto dela, ela fala que precisa esperar tal coisa chegar para depois ela fazer aquilo, ou seja, ela não é uma pessoa perfeccionista, ela só é uma pessoa que está utilizando como justificativa esse momento perfeito, essa situação perfeita, porque ela não quer sair da zona de conforto. Só que você sabe, nada acontece na zona de conforto. E talvez, enquanto você estiver tentando fazer algo perfeito, uma outra pessoa vai pegar um produto, vai fazer algo inferior ao que você estava planejando, só que vai lançar para o mundo. E até você pegar e lançar essa ideia para o mundo, ela não é nada, porque ela só está aqui, ó, na tua cabeça. Então, para de planejar e começa a simplesmente executar. Então, recapitulando, para que você pare de ser um procrastinador, você precisa se motivar, você precisa alinhar o seu ambiente e você precisa largar desse perfeccionismo bobo que te trava. Esses 3 itens, se você realmente anotar isso daí, todo dia você iniciar o dia olhando para aquilo ali, eu tenho certeza que de hoje em diante você vai agir mais e deixar menos coisas para depois. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. É o meu primeiro vídeo, como eu disse, a gente não tá nas condições ideais, mas eu espero de verdade que eu tenha entregado valor para sua vida. E se um dos itens que você tá procrastinando na sua vida é a sua mudança de hábito, seu emagrecimento, seu ganho de massa muscular, sua relação com a comida, saiba que você será muito bem-vindo no nosso acompanhamento nutricional Vita. O link tá aqui na descrição. Tamo junto, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e bora pra cima. Tamo junto!